Uma partícula, agora sim o negócio começa a ficar interessante. Uma partícula de massa m com carga positiva entre uma região de campo magnético uniforme B, com velocidade v, né? Tudo em notação vetorial, fazendo um ângulo θ com a vertical, como mostra a figura. Considerando apenas os efeitos magnéticos, né? Ou seja, uma outra força que poderia ter aqui era o peso, mas ele só quer que considere os efeitos da força magnética. Determine o tempo que a partícula permanece no campo magnético. Olha que interessante. Vamos entender, né? Física é estudo do movimento. Então vamos entender o movimento. Olha só, a partícula ela vai entrar fazendo aqui um ângulo θ. Beleza. Em uma região de campo magnético. Bom, ela vai entrar em movimento circular, tá certo? Porque, querendo ou não, a velocidade está perpendicular ao campo. Ok? Está perpendicular. Porque o movimento da carga dessa partícula é no plano da tela, no plano do papel, e as linhas de indução estão entrando. De qualquer forma, é perpendicular. Esse θ é o ângulo que faz aqui com esse pontilhado, tá? Tem nada a ver com o campo magnético. Então, quando a partícula entrar, ela vai automaticamente entrar em movimento circular. Que vai ser... Vamos usar a regra, deixa eu usar aqui a regra da mão direita, da mão direita espalmada. Vai ser assim. Tá? E ela vai sair fazendo um ângulo θ. Isso aqui dá para demonstrar. Dá para provar. Enfim, ela vai fazer esse movimento aqui. Ok. O que a gente pode encontrar é o raio da... É esse raio. O raio dessa trajetória circular. Que, a gente viu lá no início, é mv sobre qb. Esse é o raio. Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o movimento ele continua sendo uniforme. Ele vai ser circular uniforme. Por quê? Beleza, tá atuando força, mas essa força ela só é responsável pela curva. Ela não é responsável por alterar o módulo da velocidade. Ela não vai acelerar a partícula. Vai ter aceleração centrípeta, mas tipo assim, ela não vai aumentar o módulo da velocidade. Então, esse movimento circular continua sendo uniforme. Beleza? Lembre-se disso. Ele continua sendo uniforme. Tá. Então, aqui a gente vamos puxar lá o conhecimento de movimento circular uniforme. Tá certo? Por quê? Se eu tenho uma velocidade linear da partícula, que sempre vai ser v, né, como eu falei, é uniforme, eu consigo calcular o período do movimento. O que é o período? O período é o tempo para dar uma volta. Como é que a gente faz isso? Período nada mais é do que 2π vezes r sobre velocidade linear. Isso aqui é uma forma de calcular o período no movimento circular uniforme. Tá? Isso aqui é conhecimento lá de cinemática. Bom, o raio, aqui, né, a gente pode substituir lá. O restante ele forneceu pra gente carga, campo, massa, velocidade, tudo certinho, ele já forneceu pra gente. Então vamos lá. Mas o seguinte, esse tempo, que é o período, é o tempo de uma volta, é para uma volta completa. Aqui a partícula, ela não dá uma volta completa. Ela dá
um trecho, né? Não é uma volta completa, é um trecho de uma volta. Ok. Fazer assim. Eu preciso desse ângulo. Uma informação que eu preciso ter é desse ângulo aqui. Eu sei que aqui é θ. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer para encontrar esse ângulo aqui. Bom, em função de θ, né? Bom, como eu falei, ele vai sair aqui e aqui também vai ser θ. Assim, não precisa nem de conta, você pode usar o bom senso. No caso, a simetria do movimento, tá? Vamos ver. Como é que a gente pode determinar esse ângulo aqui? Bom, esse ângulo vai ser igual a esse. Deixa eu ver. Esses ângulos aí. Ali é θ. Que vai ser R, né? Então temos um triângulo isósceles. Vamos ver. Se alguém tiver alguma ideia, é só falar. Eu tô achando que isso aqui é 90 graus. Tô achando que isso aqui é 90 graus. Por quê? Porque o vetor velocidade, ele é sempre tangente no movimento circular, certo? Quem estudou o movimento circular vai lembrar disso. Isso aqui é sempre perpendicular, ok? Porque é tangente, né? Ou seja, sempre vai fazer 90 graus com raio. O vetor velocidade sempre vai fazer 90 graus com o vetor velocidade. Do mesmo jeito aqui, ele vai entrar aqui, ó, nessa direção, fazendo justamente 90 graus. Isso, pronto, matei a questão. Aqui é 90. Ou seja, aqui esse ângulo vale 90 menos θ, π sobre 2 menos θ, assim como aqui também vale π sobre 2 menos θ, né? Que é 90 menos θ. Beleza. Eu acabei de falar que esse... É óbvio, né? Que esse triângulo ele é isósceles. Você pode conferir isso pelo raio. Raios iguais. E aí você consegue ver que esse ângulo vão ser iguais, né? Bom, vamos lá, vamos devagarzinho. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então eu tenho que esses 2 mais esse é 180, ou seja, 2 vezes π sobre 2 menos θ mais alfa é igual a 180, que é π. Bom, fazendo a distributiva, π menos 2θ mais alfa é igual a π. Olha que legal.
Então eu tenho que alfa é 2θ. Então isso aqui é 2 vezes o ângulo θ, esse alfa. Mas eu quero aquele ângulo vermelho. Bom, alfa mais... vou chamar de gama. Alfa mais gama é 2π. Bom, 2π, né? Alfa é 2θ. Então gama... já resolvendo aqui, eu vou botar o 2 em evidência, vai ficar π menos θ. Porque fica 2π menos 2θ, que é π menos θ. Um pouquinho de geometria aí, né, pra gente praticar. De repente virou um problema de geometria. Mas enfim, por que eu quis achar esse ângulo? Isso aqui eu posso fazer regra de 3, porque é proporcional. Esse é o tempo para uma volta completa. Se fosse metade, eu dividiria por 2. Metade é o quê? π sobre 2. Então, eu vou fazer uma regra de 3 para poder deixar em função do ângulo. Tipo assim. Aquele é o tempo período t, caso ele desse uma volta completa. Uma volta completa é 2π. E qual vai ser o intervalo de tempo se ele percorrer um ângulo de gama? Depois eu substituo, tá? Porque é diretamente proporcional, então eu posso fazer uma regra de 3. E aí? E aí eu vou ter que o intervalo de tempo, que é justamente o tempo que ele permanece no campo magnético, é igual a gama vezes t sobre 2π. Pronto, 90% da questão terminada. Agora é só fazer as substituições. Vou deixar assim para ficar bonito, tá? Mas eu já vou substituir. Vamos lá. Quem é gama? 2π menos θ sobre 2π vezes o período. Quem é o período? 2π sobre... período aqui, ó. 2π sobre velocidade vezes o raio. Quem é o raio? mv, vou botar direto. mv/qb. Tá aí. Fazer os cortes necessários. 2π com 2π, v com v. Então, eu tenho que... cadê? Deixa eu ver como é que tá as alternativas. Beleza. Peraí, não tem v, né? Isso, não tem v. Então, o intervalo de tempo é igual a... sobrou m, 2m, sobre qb, vezes π menos θ. Pronto. 2π, qb, quer dizer, 2m, qb, π menos θ. Letra A. Massa, né não? Bem difícil essa. Tem bastante coisa. Tem a parte de eletromagnetismo, tem um pouquinho de geometria, que se a gente não descobrisse o ângulo... talvez tenha até outra maneira de fazer, tá? Eu fiz dessa aqui. Então, se não tivesse conhecimento de geometria ali na parte de ângulo, não daria para terminar, para achar o ângulo. Tem movimento circular, que a gente tem que saber o período. Bem massa. Então, essas questões aqui são questões que vale a pena você guardar para estudar.
Então, quando for estudar o assunto, revisar, sei lá, ou já estiver estudando um assunto, né? Essas são boas questões para você mesmo que você não consiga de primeira, mas vale a pena você gastar um tempinho pensando nelas, né? Estudar em cima delas vale a pena. Como eu tô gravando, então depois eu vou colocar o vídeo lá no canal, então quando estiver estudando um assunto, né, estiver estudando a questão, baixa e assiste quando der. São questões que vale a pena você analisar elas com calma, né? Tentar fazer sozinho também. Mesmo que leve um tempo, mas pelo menos você tá ali pensando no assunto, tá? Vale a pena, vale a pena.